Caro presidente desta sessão, senador Eduardo Suplicy, senadoras, senadores, nossos telespectadores da TV Senado, ouvintes da Rádio Senado, tivemos uma semana realmente de muita efervescência política, muito debate, muitos depoimentos, audiências públicas, debatendo sobretudo essa questão relacionada à questão da espionagem feita na área da comunicação em nosso país e em outros países. Mas eu queria voltar, senadora Lúcia Vânia, à questão dos vetos ao ato médico e também, claro, a medida provisória que trata da importação desses profissionais. E aí eu olho para os médicos que estão em nosso país, às vezes trabalhando em medicina intensivista, ganhando 3, 4 mil reais, e serão importados profissionais sem exame, pelo menos está previsto, sem exame de revalida, apenas as universidades que serão responsáveis por isso, a receber mais de 10 mil reais. Tem que receber isso todos os médicos, não apenas os que serão importados de outros países para preencher os espaços vazios deixados, especialmente nas periferias das grandes cidades. Como já se manifestaram vários senadores, especialmente o senador Valdemir Moca, hoje presidente da Comissão de Assuntos Sociais, o problema até não se discute o mérito, mas a forma como isso foi feito. O ato médico foi debatido 12 anos, e Vossa Excelência teve um papel extraordinário, festejado por todos. Eu até não estava no dia em que o ato médico foi votado e aprovado aqui, em que a foto que aparece no Jornal do Senado é o congraçamento de um entendimento longo entre as entidades médicas, todas as categorias. E eu, ao longo do tempo que vi o debate na Comissão de Assuntos Sociais, Vossa Excelência, na Comissão de Educação, Cultura e Esporte, que tenho a honra de ser vice-presidente junto com o competente e dedicado senador Ciro Miranda, eu vi um depoimento do senador Cássio Cunha Lima, aliás, ontem referido aqui, mostrando claramente, ele foi relator na nossa comissão, que não havia nenhuma interferência entre o ato médico, a atividade do médico, com as demais atividades multidisciplinares no exercício da medicina, ou multidisciplinares da saúde. Veja só que coisa estranha essa. Talvez a medicina seja uma das profissões mais antigas, senador Mozarildo, mais antigas do mundo. Enfermeiros estão regulamentados, psicólogos estão regulamentados, mas os médicos não estão regulamentados. E o que essa casa fez foi preencher um vazio, logo na atividade mais antiga do exercício profissional, de uma atividade fundamental e essencial, que é o exercício da medicina. Então, no depoimento do senador Cássio Cunha Lima, ele até exemplificou porque o pai estava já, digamos, na fase final da vida, em tratamento da UTI, com uma equipe multidisciplinar atendendo o pai dele, que eu não tive a oportunidade de conhecer e conviver, mas é festejado por todos os senadores, Ronaldo Cunha Lima. E o senador Cássio fez um candente e convincente argumento, usou, para dizer que ele não via ali, mostrando aos enfermeiros, a todos os outros que estavam ao redor dele, do pai dele já em fase final de vida, os últimos momentos da vida dele, que não havia nenhum choque de funções, cada um tinha a sua convivência pacífica nesse ambiente. Então, não é possível que, depois de 12 anos, esta casa tenha feito um esforço enorme, a Câmara dos Deputados, o Senado Federal, e apostos 10 vetos ao ato médico. Então, eu penso e o pior é que ele veio junto com uma outra provocação ao exercício da medicina, que foi a medida provisória. Tem razão o Poder Executivo de resolver um problema que é existente, a carência de assistência médica nas periferias. Existe o problema, mas existem formas de você resolver isso sem afrontar a atividade e, sobretudo, pela forma como foi bem dito pelo senador Moca, houve uma negociação prévia. As entidades todas entendiam que isso vai ser feito, desde que uma única e essencial condição, que protege o paciente, a condição de que seja aplicado a esse médico
o exame revalida, que é o exame hoje existente no nosso país. E que os países que vão exportar os seus profissionais também admitam e reconheçam o diploma de medicina no Brasil. Ora, veja só, havia sido essa negociação, as categorias médicas entendiam isto e estavam aceites. Faz uma convocação, 10 mil médicos ou 6 mil médicos, se inscreveram metade. O governo está autorizado, as entidades médicas assinam, estão autorizadas a importar o restante, porque não houve o preenchimento das vagas necessárias, com a condição de que façam revalido. Simples, uma coisa absolutamente lógica, absolutamente consensual entre as partes. O executivo que tem a responsabilidade de atender e preencher uma necessidade da sociedade, especialmente das camadas mais pobres da população, porque isso é SUS, é atendimento. E essa é a minha visão sobre isso. E se essa casa não tiver uma atitude enérgica em relação à derrubada desses vetos, nós não temos a dignidade de levantar os olhos e enfrentar e olhar a sociedade brasileira, porque não estaremos cumprindo com a nossa função aqui. Há um desrespeito muito grande na relação entre as instituições, executivo, legislativo e judiciário. Nós não podemos aceitar este procedimento, porque é uma afronta ao exercício e à prerrogativa exclusiva do Parlamento. Com muita alegria concedo a parte à senadora Lúcia Vânia, ao senador Aloysio Nunes Ferreira e ao senador Mozarildo Cavalcante. Senadora Ana Amélia, quero cumprimentar Vossa Excelência pelas ponderações do seu discurso e, principalmente, dizer que Vossa Excelência tem sido uma voz ponderada, sensata e respeitada nessa casa. Portanto, Vossa Excelência aborda um tema da mais alta importância. Em relação ao ato médico, eu quero dizer que o que mais surpreende é que essa discussão iniciou na gestão do hoje senador Humberto Costa. Ele foi chamado a participar desse debate, encaminhou aqui a diretora do Departamento de Regulação do Trabalho em Saúde, doutora Marilene Machado, que acompanhou para e passo toda a discussão e, por fim, o que resultou no consenso do projeto. Depois, posteriormente, o então ministro Humberto Costa foi afastado, veio para o seu lugar outros ministros, o ministro atual da Saúde, Padilha. Eu procurei por 2 vezes para que ele mandasse analisar o projeto e apontasse algum ponto que, porventura, pudesse interferir no Sistema Único de Saúde. Em nenhum momento o Ministério se pronunciou em relação a isso. Quando, da nossa reunião na casa do senador Moca, por 2 vezes, eu tentei abordar o tema com o ministro e vi que ele se sentia extremamente desconfortável para abordar o assunto. No entanto, eu acredito que esses vetos, eles vêm mutilar um trabalho de 2 anos consecutivos em que todos os senadores e deputados participaram ativamente e todas as entidades envolvidas, da área de saúde envolvidas, foram ouvidas e respeitadas. Então, de repente, em uma semana, eu acredito até menos, uma equipe analisa o projeto e manda dizer que o projeto está equivocado e que interfere no Sistema Único de Saúde. Nós temos certeza que isso não acontece, como Vossa Excelência já apontou aí. Portanto, eu quero cumprimentá-la e quero dizer que também esse novo programa é um programa que desperta desconfiança em função de tudo isso que está acontecendo.
Portanto, eu parabenizo Vossa Excelência e quero dizer que estou solidária à sua colocação. Eu queria agradeço, senadora Lúcia Vânia. Já apresentei uma emenda à medida provisória que trata da matéria para exigir o revalida nos médicos estrangeiros. Já está a emenda feita, já encaminhada à comissão mista que será instalada para tratar disso. Com a palavra, o senador Aloysio Nunes Ferreira. Senadora Ana Amélia, a primeira parte da minha intervenção, a senhora já resolveu de plano. Exigência do revalida. A senhora se lembra da audiência pública que participamos juntos, em que os representantes do governo que estavam ali, todos afirmaram a importância do revalida para garantir a qualidade profissional dos médicos formados no exterior e que desejassem trabalhar no Brasil. Vou dar apenas a Academia Brasileira de Ciências, a Associação Médica Brasileira, Conselho Federal, CAPES, todas as outras entidades, Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, inclusive. E um representante do Ministério da Educação. Da Educação, exatamente. Muito bem. Aí, eu acho que esse é um ponto absolutamente pacífico e negociável. É claro que o revalida, como foi dito naquela reunião, precisa passar por um processo de lipoaspiração, no sentido de ser desburocratizado, dar uma solução mais rápida. Mas, evidentemente, é uma etapa obrigatória e necessária. A segunda questão, senadora, é a primeira parte do projeto Mais Médicos. O projeto se compõe de duas partes. A primeira é essa que a primeira é a que trata do currículo e da extensão de mais 2 anos como exigência da expedição do diploma. Não pode vir por medida provisória. O prazo para apresentação de emendas termina na segunda-feira. A reunião marcada para um diálogo, digamos assim, entre o ministro da Saúde e a bancada do PSB, a base do governo, está agendada para terça-feira. Segunda termina o prazo de emenda para uma medida que só vai valer para aqueles que ingressarem na universidade em 2015. Então, não tem sentido medida provisória para tratar desse tema. Todos nós agora, Vossa Excelência, como eu, como todos, estamos agora consultando, já que o governo não fez, consultando entidades médicas, consultando pessoas que são referência nesse mundo da formação de médicos. Eu mesmo agora me dirigi à Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto, a minha cidade, para obter deles a colaboração. Termina segunda-feira o prazo, e aí acabou. Aí tudo depende só do relator. Não é possível nós aceitarmos essa urgência, essa medida provisória em relação a esta parte. Eu vou apresentar uma emenda supressiva para que a Presidente da República envie ao Congresso, sob a forma de projeto de lei, ainda que seja com urgência constitucional, dessa primeira parte, que é extremamente delicada, porque mexe com a estrutura mesmo da profissão médica e exige adaptações do currículo da formação dos médicos, coisa que não se faz assim, em cima da perna. Meus cumprimentos, senadora Aloysio. Eu endosso a iniciativa de Vossa Excelência em relação a essa questão. Olha, nós temos um mecanismo, não é só a medida provisória. O projeto de lei em caráter de urgência, que nós podemos apoiar, dada a necessidade de examinar com celeridade esse assunto, é o caminho mais adequado, que permitirá, pelo menos, um debate em torno de uma matéria que esta Casa tem a obrigação de se envolver, do que o governo tentar. O governo pode muito, mas não pode tudo. E é exatamente essa convivência que nós estamos perdendo o sentido da relação democrática que é num regime como nós estamos vivendo agora. Senador Mozarildo, com muita alegria, o senhor é médico, dos senadores que o antecederam, o senhor é o que tem a especialidade aí para falar de cadeira, como se diz lá na minha Lagoa Vermelha. Senadora Ana Amélia, fico muito feliz que não seja uma médica que esteja falando aí, porque sempre daria a impressão de que estaria puxando a brasa para a sua sardinha. Corporativista, mas não, nós estamos falando pela racionalidade. Eu, inclusive, há 20 anos não exerço mais a medicina, porque vejo que era incompatível ser um médico atuante e ser um senador atuante. Então, optei por ser realmente um político atuante. Mas, realmente, como disse Vossa Excelência, a medicina das profissões da área de saúde é a mais antiga. E, surpreendentemente, nunca houve uma lei que regulamentasse a profissão do médico. O médico se rege apenas pelo um código de ética e pelas resoluções do Conselho Federal de Medicina. Então,
muito bom. Temos o exemplo aqui do Sara Kubitschek, que é um trabalho que é feito por vários especialistas de várias áreas de saúde, mas tendo sempre a indicação, quer dizer, o diagnóstico médico. E eu fiquei mais assustado com os vetos que a presidente Dilma colocou, foi justamente naquele ponto que diz que não é competência só do médico fazer o diagnóstico. Ora, se qualquer outro profissional de saúde pode fazer diagnóstico e começar um tratamento, seja lá fisioterápico, de outra ordem, e se esse paciente morrer, esse profissional da saúde lá pode assinar o atestado de óbito? Não. Aí vai chamar o médico para testar o óbito ou vai mandar para o IML para fazer o laudo da autópsia. Então, na verdade, não é só esse ponto é um ponto assustador até. Mas esse projeto passou 12 anos aqui entre Câmara e Senado e Câmara e Senado de novo. A senadora Lúcia Vânia foi diligente. Num período eu fiquei na relatoria, ouvi todos os profissionais de todas as áreas, houve um consenso. Agora, não consigo realmente entender que 513 deputados, 81 senadores, tenham passado 12 anos examinando esse projeto, daí já dá para desconfiar o tempo que passou, e, de repente, meia dúzia de iluminados leve para o presidente uma série de vetos a ser feito a esse projeto. Então, eu espero que realmente agora, com a nova norma de apreciação dos vetos, nós possamos rapidamente discutir os vetos, manter algum se tiver realmente sentido e derrubar os demais. O que nós precisamos é andar para frente, porque isso aí realmente é um paradoxo. A mesma coisa, eu não consigo compreender porque se aumenta um curso superior, que já é o maior de todos os cursos superiores, que é medicina, que são 6 anos, o 6º ano é o internato, para mais 2 anos, 8 anos. Isso realmente não se vai querer fazer, não é bom fazer média com a população com uma coisa que não é o fulcro principal do problema da falta de médicos e do problema de má assistência à saúde. O fundo mesmo principal, o foco principal é corrupção, má distribuição, falta de estímulo e falta de equipamento nos hospitais. E até porque, senador, eu queria assinar embaixo a sua argumentação, no orçamento da União e a tal Federação Brasileira, desequilibrada que está, determina que os municípios apliquem 15% da sua receita em saúde, os estados 12%, e a União fica praticamente livre. Esta casa tentou, com uma emenda do senador Tião Viana, lá do Acre, médico também, a famosa emenda 29. O que era? Olha, municípios que são os primos pobres da federação aplicam 15% da sua receita. E a cada ano o governo resolve fazer uma bondade, tira o IPI e reduz a receita do município. Mas o município tem que continuar dando. Só que como nem os estados, nem a União fazem a sua parte ou cumprem a lei, o que acontece? Sobrecarrega o município. E as pessoas vivem nas cidades, nas pequenas e médias cidades. Aí o prefeito é que tem que responder. Na média hoje, mais de 22% da receita dos municípios é aplicada em saúde. E isso cria uma distorção grave, porque é uma concentração de responsabilidade. Aliás, no último encontro dos médicos dos parlamentares com o senador Moca, nosso presidente da comissão, e o ministro Alessandro Badilha, eu perguntei quem é que vai pagar o salário desses médicos importados. Porque o que está acontecendo? A ideia de que esses médicos vão dar assistência básica de saúde. Ótimo, todos nós queremos. O Programa da Saúde da Família, o PSF, existe aí para isso, para fazer uma prevenção. Prevenção é mais barato do que o atendimento à saúde. E o que está acontecendo? Porto Alegre, que é uma cidade que tem uma boa estrutura de assistência de alta e média complexidade na rede hospitalar. A Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre, 53% dos atendimentos são de pessoas que vêm do interior para a Santa Casa. E não é diferente nos outros hospitais. Se você vai dar esse atendimento e lá será o básico, não vai alterar a estrutura da sobrecarga que já estão os hospitais vivendo hoje, no atendimento.
Então, é exatamente esse o grande dilema que nós temos e que não foi resolvido, que é o financiamento, que o senador Moca tanto insiste. A União não abre mão e nós agora temos que voltar ao debate sobre os 10% que a União tem que dar para a saúde. Com a alegria concedo à parte ao senador Valdemir Moca, se o presidente Eduardo Suplicy permitir, porque esse é um tema, senador Suplicy, da maior gravidade, do maior interesse nacional, que é a questão da saúde. Senadora Ana Amélia, fiz questão de vir fazer essa parte e dizer da minha preocupação. Há pouco eu vi uma parte do senador Aloysio Nunes. Essa questão que vai mexer, elevar de 6 para 8 anos o curso de medicina, a impressão que eu tenho, não pode ser tratada aqui por uma medida provisória. Não é possível. Até porque isso só vai valer para 2015. Quer dizer, os alunos que ingressarem na faculdade de medicina a partir de 2015. Por que nós temos que decidir isso? A toque de caixa aqui. Então, não é possível isso. Então, essas coisas, né, nós não podemos mais permitir. Eu acho que é essa postura que o Senado tem que ter. Se precisar, tem que devolver, manda sem essa questão aí. Porque, senão, nós vamos ficar sempre refém disso aqui. E isso daí, senadora, pelo menos para mim, eu não estou mais disposto a fazer esse tipo de... Não tem mais como nós continuarmos desse jeito. Quer dizer, Vossa Excelência e vários aqui, eu fiz a reunião com as entidades médicas, conversando. Em nenhum momento essa questão de 2 anos foi tratada. Inclusive, fomos nós que colocamos, tá bom, se tem que trazer, mas dê a oportunidade de contratar primeiro os médicos brasileiros. Isso daí surgiu dessa reunião com o ministro Padilha, tá certo. Né? Não é o que os médicos querem. O que os médicos querem exatamente é uma carreira médica que nós vamos votar aqui. Mas tudo bem, e nem todo mundo é obrigado a concordar com as entidades médicas. Mas eu acho um absurdo, por exemplo, tratar dessa questão aqui Senadora Ana Amélia, eu quero encerrar, até porque estamos abusando, dizendo a Vossa Excelência, nós vamos estar aqui. Está aqui o presidente da Comissão de Constituição e Justiça, senador Vital do Rego. Nós aqui hoje vamos hipotecar um grupo de senadores apoio à declaração do Conselho Federal de Medicina. Eu agradeço, senador Moca, e quero testemunhar publicamente o seu esforço como presidente da Comissão de Assuntos Sociais, tendo reunido, no mínimo 5 vezes, todos os senadores interessados nisso. Senadores que já tiveram exercício como prefeitos, como governadores, para dar uma contribuição prática no debate. E todos esses encontros tiveram a participação do ministro da Saúde, que é um democrata, ele dialoga. Só que eu imagino que o ministro da Saúde não tenha tido a força política necessária para manifestar. Tudo bem, Romano. E nós mostramos ao ministro as dificuldades políticas, porque esse é um tema que envolve não apenas uma decisão do governo, que é uma prerrogativa que tem, mas é uma decisão política nesta casa, que aqui é a interface de todos, dos que precisam da demanda, de defender o sistema SUS, que é o que nós queremos, defender o sistema SUS cada vez mais fortalecido, mas não de uma forma atropelada depois de tanto tempo. O governo, como disse a palavra adequada usada pela senadora Lúcia Vânia, mutilar, rasgar um trabalho que foi feito por esta casa. Então, se nós tivermos a responsabilidade com a população, nós devemos discutir essa matéria dessa forma e, como sugeriu o senador Aloysio Nunes Ferreira, separar as coisas e o que for de projeto de lei, fazê-lo por projeto de lei, e o nosso caminho também é a derrubada dos vetos. Eu agradeço, e o senador, para quem não sabe, é nosso presidente da comissão, e alertou na última reunião, alertou ao ministro das dificuldades que terá esta casa numa análise dessa forma. Então, não faltou diálogo.
Faltou a compreensão do governo para assumir o que era sua responsabilidade e entender uma demanda que deveria ter sido entendida consensuadamente. Quem leu o ato médico, quem leu com responsabilidade a lei do ato médico, com responsabilidade, não encontrará nenhuma linha ali que iniba o exercício de qualquer outra atividade profissional da área da saúde. Não há nenhuma linha que faça isso. Muito obrigada, senhor presidente.